criado imagem de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora eu posso falar até mais baixo um pouco, que não vai forçar muito a minha garganta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. De toda criatura visível, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. No Gênesis, capítulo 12, versículo 3, está escrito isso. E é a única criatura na terra que Deus quis para si mesmo. Gênesis 24 e 3. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor. A vida de Deus foi para este fim que o homem foi criado. Assim reside a razão fundamental da sua dignidade. Irmãos, quero dizer a vocês com toda a firmeza da minha vida: Deus ama cada um de vocês. A Bíblia diz que Deus não tem honra na morte do ímpio. Deus não se agrada da morte do ímpio. Por quê? Porque a sua criatura que ele criou com tanto amor e carinho, ele vai ter, pela sua justiça, mandar para o inferno. Quero dizer a vocês, como homem que conheço a mim mesmo, o que devo fazer? É me afastar do pecado, é fugir do pecado, é não tentar resistir ao pecado, porque senão eu estou propício a perder o céu. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui estão entendendo isso que estou falando? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ficou bem claro Aleluia. de como conhecer o próprio ser, o homem, que estamos propícios a partir para a eternidade sem Cristo ou com Cristo? Todos ficaram sabendo direitinho, né? Glória a Deus por isso. Agora, irmãos, como conhecer a Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade Aleluia, Jesus. e a vida. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 22, se conta a história de um moço chamado Saulo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vejam bem Deus, aleluia, Jesus. o que aconteceu Aleluia. com Saulo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. A Bíblia diz que Saulo era um general. Oh, aleluia. Ele era um homem Aleluia. que ele simplesmente buscava os crentes, os cristãos. Diz a Bíblia no livro de Saulo: respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquelas seitas que os homens, que mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: quem és, Senhor? E disse-lhe: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus. Duro é para ti Glória a Deus. Aleluia, Jesus. recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra
e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe, Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, eu muito ouvi acerca falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prendê-lo a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levantar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe a mão disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, conta a história de Saulo, que realmente ele teve um encontro com Cristo. E eu quero dizer a todos vocês que isto acontece com quem tem realmente um encontro com Cristo. Oh, Jesus. Quem tem um encontro com Cristo, Aleluia. ele realmente é Aleluia. transformado. Amém. Oh, aleluia. Não adianta ninguém Glória aqui a Deus. dizer Aleluia, Jesus. que teve um encontro com Aleluia. Cristo e não teve uma transformação. Oh, Jesus. Tem que haver Aleluia. uma transformação. Se não houver transformação, você nunca teve um encontro com Cristo. Aleluia. Se não haver transformação, Aleluia, você Jesus. Aleluia. pode dizer que não se encontrou com Cristo. Amém. Aleluia. Oh. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, qual é a mudança de um ser humano? A mudança de um ser humano que pode acontecer nos dias de hoje Oh, aleluia, Jesus. é o perdão, é a compreensão. Isso acontece muito no nosso meio. As pessoas não querem jamais perdoar um ao outro. As coisas acontecem e eles querem culpar uns aos outros. Não tem um sentimento de Deus na sua vida. Jesus Cristo, quando andava pelo mundo pregando, muitas pessoas vinham para aprender Jesus Cristo. Mas quando chegava, que via a sua palavra falada de amor, eles se encantavam com aquilo. E quando voltava para dizer para os seus senhores, eles diziam, eu nunca encontrei ninguém que falasse tão bonito quanto ele. Nunca encontrei ninguém que tivesse um amor quanto ele. E nós devemos ser semelhantes a Cristo. Devemos conhecer a Cristo para sermos igual a Ele, para caminharmos como Ele, para perdoar como Jesus Cristo perdoou. Não devemos carregar o nosso rancor no nosso coração, porque isso não é de Deus. Irmãos, se você não conseguir perdoar o seu vizinho, não adianta. Você não se encontrou com Cristo ainda. Você tem que fazer uma mudança na sua vida, para que você possa alcançar o perdão. Perdoando o seu irmão, perdoando o seu vizinho, perdoando o seu companheiro de trabalho, você vai alcançar o perdão de Deus também. Como se diz no Pai Nosso. Alguém já parou para analisar como é o Pai Nosso? Se você parar para analisar, aquilo é tudo ensinando como nós devemos a ser.
perdoando uns aos outros. Irmãos, muitas das vezes a gente guarda com nós rancores dentro do nosso peito. Por quê? Porque não fomos transformados ainda. Se você disser para mim assim, irmão Mário, eu tive um encontro com Cristo, mas você chega diante de mim e começa a discutir com alguém, querer pegar alguém à força, eu vou dizer, você não teve um encontro com Cristo. É do mesmo Aleluia, jeito, Jesus. irmão. Quando você tem um encontro com Cristo, Aleluia, Jesus. eu faço uma pequena comparação. Se você vier de lá para cá e você falar bem assim, rapaz, eu fui atropelado por uma carreta bem ali agora, mas estou limpinho aqui e tal, eu vou olhar para você e falar assim, não. Você, para mim, você está mentindo. Como que você foi atropelado por uma carreta e não tem nenhum relato, não tem nada, não está sujo nem nada? Como que você foi atropelado? Eu vou duvidar de você. Do mesmo jeito é quando você tem um encontro com Cristo. Veja o que aconteceu com Saulo. A Bíblia muitas vezes não conta o que aconteceu com Saulo, mas se você for ler a história de Saulo, você vai ver o quanto Saulo sofreu. O quanto Saulo teve dificuldades para servir ao Senhor. Mas ele teve realmente um encontro com Cristo. E jamais ele se afastou de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele conheceu realmente quem era Cristo. E devemos conhecer a Cristo também dessa forma, tendo um encontro com Ele, para conhecer. Glória a Deus por isso. Irmãos, e em terceiro lugar, tendo-se intimidade com Cristo. Eu quero contar para vocês aqui. A Bíblia conta a história de um jovem chamado Davi. E Davi, muitas das vezes, estava cuidando das ovelhas do seu pai, até porque ele era pastor de ovelhas. E estava cuidando do rebanho do seu pai. E no momento que ele estava sozinho, o que ele fazia? Pegava a sua harpa, que ele também tocava. Eu parece que vejo ele sentado em uma árvore e tocando a sua harpa. Naquele exato momento, ele estava tocando para quem? Ele tocava para Deus. Aleluia, Amém. Jesus. Aleluia. A intimidade de Davi com Deus era grande. Aleluia. E o que aconteceu? Conta-se a palavra de Deus que um dia Davi estava lá e apareceu uma grande ursa. E queria ceifar a vida de um das ovelhas do seu rebanho do seu pai. E Davi, vendo aquilo lá, com a intimidade que ele tinha em Deus, ele pediu que entregasse a ursa nas mãos deles. E assim Deus o fez. E ele foi lá e tirou a vida daquela ursa. Aconteceu mais uma vez, semelhantemente àquilo. Apareceu também para ele, como a Bíblia diz, um leão. E tentou ceifar também a vida de uma das ovelhas. E mais uma vez ele pediu que entregasse na mão dele. E assim ele o fez. A Bíblia conta que Davi, ele era jovem, praticamente uma criança. Nem no exército ele não podia se comparecer ainda. Mas os seus irmãos foram para o exército. E um dia ele chegando na sua casa, o seu pai disse para ele, Davi, está aqui, isso aqui você vai levar para os seus irmãos que estão no exército. Você vai, não para em lugar nenhum, vai direto para lá para entregar isso aqui para os seus filhos, para os seus irmãos que estão lá. E assim Davi fez. Creio eu que ele colocou aquilo tudo numa carroça, eu não sei como foi, e transportou até o exército, onde estava o exército ali. Quando ele chegou, o que é que Davi viu? Davi viu um exército amufinado, acovardado, na presença de um homem que estava desafiando o exército de Deus. Todos eles perderam a intimidade com Deus. Estavam com medo. E Davi, vendo aquilo, uma criança ainda, ele perguntou, o que é que está acontecendo? Quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? E eu creio que os irmãos dele, quando viu aquilo, ô Davi, calma aí, cala a boca, moço, para com isso. Né? Não fala, não, senhor. Eu não admito um incircunciso desse vir falar do Deus vivo. Amém. Afrontar o Deus vivo. Glória a Deus. Eu
não admito. E o que aconteceu? Davi perguntou para os seus irmãos, você não vai ter coragem de ir lá enfrentar esse gigante? Você não vai lá matar esse circunciso? E eu acredito que os irmãos dele falaram, rapaz, ele é grande demais. Olha o tamanho daquele homem, acostumado a vencer batalhas e tudo mais e tal, né? Eu não vou conseguir. Por quê? Simplesmente porque tinham perdido a intimidade com Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós também sentimos afrontados diante dos problemas, porque esquecemos muitas vezes de Deus, esquecemos do poder que Deus tem para vencer os nossos problemas. Isso é difícil? É. Isso é triste? É. Porque conhecemos o nosso Deus, mas às vezes nos afastamos e perdemos a intimidade com Deus. É o que aconteceu com aquele exército que estava lá. E Davi falou, se não tem ninguém para ir lá, eu vou. Uma criança. Oh, aleluia. Ele tinha intimidade com Deus. Aleluia. Ele não Aleluia, perdeu Jesus. Oh, glória a a Deus. intimidade que ele tinha. Aleluia, Jesus. Ele sabia que Aleluia. Deus ia entregar aquele gigante na mão Aleluia. dele. Por quê? Oh, Porque aleluia, ele Jesus. tinha intimidade. Aleluia, Jesus. Os problemas Aleluia, Jesus. nossos, às vezes a gente olha como se fosse grande. Mas o nosso problema não sabe o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus. Por isso que o Oh, problema aleluia, às Jesus. vezes permanece na nossa Aleluia, vida. Jesus. Por quê? Oh, só o Porque Senhor não é Deus. apresentamos Aleluia, o Jesus. nosso Deus Aleluia. no nosso problema. E às vezes passamos por Aleluia, dificuldade. E assim estava passando aquele exército. E o que aconteceu? Davi foi até o rei e disse, Senhor, deixa eu ir lá matar esse incircunciso. Ele falou, que é isso, Davi? Você é uma criança, você não pode, né? Não tem outro homem por aí não, para vir lá para cá e tal, né? E ele falou, não. Aí ele falou assim, olha, deixa eu lhe dizer assim, o senhor não sabe, mas estava eu lá no campo e apareceu uma ursa e Deus me entregou a ursa nas minhas mãos. E eu Oh, matei. aleluia, Jesus. Também, Aleluia. semelhantemente, estava lá também, apareceu um leão. E esse leão, Deus também botou nas minhas mãos e eu ceifei a sua vida. Aleluia. Semelhantemente, eu te Aleluia. digo que ainda hoje, Aleluia. se o Senhor me der a oportunidade, Deus vai me entregar Aleluia, a Jesus. vida Aleluia, desse gigante nas minhas mãos. E eu tirarei a sua vida para nunca mais afrontar Aleluia, o Jesus. exército do Deus vivo. E isso aconteceu. E o rei, sem confiança, mas não tinha ninguém, só tinha Davi. Ele falou assim, já que tu quer morrer, menino, vai lá. Pelo menos morra com honra. Vista meu uniforme de batalha aqui, minha armadura. E vestiu em Davi. Mas Davi era muito criança. Por que Davi? Deus levantou Davi para fazer isso. Era para mostrar que não existe fraqueza quando você tem Deus na sua vida. Aleluia. Os seus problemas podem ser o maior que seja diante de você, mas o seu Deus é bem maior do que o seu. Oh, glória a Deus. E o Aleluia, que Jesus. aconteceu? Aleluia, Jesus. Deus estava com Davi. E naquele exato momento, Davi vestiu aquela armadura. E conta-se a Bíblia que Davi não conseguiu dar nenhum passo sequer, porque a armadura era muito pesada e ele era muito criança ainda. E ele pegou e disse, não, isso aqui não dá para mim, eu não consigo. Mas menino e tal, não. Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Aleluia. E assim Davi foi. Conta-se a Bíblia que ele pegou uma arma que ele tinha chamado funda, não sei se alguns irmãos conhecem, mas era quando eu era criança, ainda cheguei a brincar com aquilo. Chamava funda. Né? E pegou, passando pelo vale, pegou 5 pedras. E ali estava o gigante diante dele. Davi de um lado, criança, e o gigante do outro. Com espada, com lança, com escudo. E Davi sem nada. Somente com o Deus dos exércitos. Aleluia. E a sua vida. E naquele exato momento, ele olhou para Davi e disse, gritou diante, em alta voz, vocês não têm homens? Manda uma criança.
E ainda com pedra, será se sou cachorro para ele vir de lá para cá me atirar pedra? Né? E falou para Davi, hoje mesmo eu vou te matar, vou tirar a tua vida. Né? E Davi disse para ele, mais uma vez, a oração de Davi, tu vem comigo, a mim, com espada, com lança e escudo, e eu vou a ti, com Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Ceifou a vida daquele gigante. Glória a Deus, aleluia, Eu quero dizer a Jesus. vocês, irmão, Aleluias. mais uma vez, que todas as vezes dos seus problemas, vocês imaginar que seja grande. Imagine-se que Deus é bem maior do que todos os seus problemas. Amém, Jesus. Sirva-se ao Senhor para que vocês possam entrar no reino do céu. Amém. Quero dizer a vocês mais uma vez que todas as vezes eu digo, irmãos, de acordo com o que a Bíblia diz, o céu é real e o inferno também é real. Se estiveres com Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, permaneça com Cristo. Não se desviem de Cristo. Resolvam os seus problemas com Cristo. Não achem vocês que vocês são fortes o suficiente para Aleluia, resolver Jesus. todos os problemas de sua vida. Mas saiba que Jesus Cristo é maior do que todos os problemas que você tem. Amém? Essas são as minhas palavras, porque o momento não me permite mais. E agradeço a oportunidade. Glória a Deus. E quero dizer a todos vocês que sejam abençoados por Jesus Cristo. Amém. Porque, com certeza, todos vocês têm problemas. Grande às vezes. Mas Jesus Cristo é maior do que todos os problemas que tem nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E agradeço a oportunidade. E Aleluia, quero convidar Jesus. o irmão Jó mais uma vez para fazer o término do nosso culto. Aleluia, E Jesus. falar do que mais os cultos que vier mais à frente, né? Entregar. E também contar para vocês uma benção que tem esperando depois do culto. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma salva para o Senhor.